Então, meus irmãos, que mensagem linda esta, né? Deste hino, Sossegai. Um hino antigo, um hino de tempos, outrora, mas que ainda permanece falando muito ao nosso coração. Esse hino nos faz lembrar, claro, daquele momento em que Jesus, em Marcos 4, de 35 a 41, ele diz no versículo 35, passemos para o outro lado. E aí, no versículo 41, durante o percurso aconteceu a tempestade, e no versículo 41 de Marcos capítulo 4, os discípulos pávidos, assustados, eles fazem a seguinte declaração: quem é este que até o vento e o mar mandam e lhe obedecem? Quem é este? Eu me lembro de quando eu li pela primeira vez um devocional em minha casa, com meus 14, 15 anos. Esse versículo nunca deixou a minha mente, nunca deixou o meu coração, porque naquele momento em que eu estava meditando, em que eu estava lendo esse texto, o Senhor trouxe paz ao meu coração e diz que ninguém é capaz de trazer tranquilidade, trazer bonança, acalmar seja qual for a tempestade, se não for o próprio Jesus. E aí Jesus foi confirmando ainda mais no meu coração a certeza de que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador e a minha vida pertence a Ele. Assim como eu creio que a sua também pertence ao Senhor. Então é Ele quem acalma as nossas tempestades, Aquilo que vem no percurso da nossa existência e que nos faz às vezes até pensar em desacreditar, nos faz desesperar, mas querida, Jesus acalma a tempestade. Então, conforme o hino que ouvimos agora, sosseguemos o nosso coração e que Ele continue nos abençoando. A palavra, portanto, que quero compartilhar com você nesta noite de domingo é que, justamente dentro do tema que pela manhã foi já anunciado, o que fazer quando não há nada por fazer? O que fazer diante da impossibilidade? Mais ou menos assim. O que fazer diante de circunstâncias que dizem não por todos os lados? O que fazer quando eu não tenho nada por fazer? Que por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir alcançar um objetivo que está na minha mente. Mas o que fazer? Então eu quero ler com você um texto também na tradução NVI, um texto que também fala muito ao meu coração, o texto de Atos capítulo 12, versículo de 1 a 12. Atos 12, de 1 a 12. Que diz assim, acompanhe na sua Bíblia ou a leitura que será feita neste momento. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Quer dizer, é o tempo da Páscoa. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, olha que coisa interessante. Pedro estava na prisão. Pedro estava passando por uma tempestade. Pedro estava passando por uma situação difícil. Mas, diz o versículo 5, a igreja orava a Deus com insistência em favor de Pedro. A igreja orava insistentemente. E continuando o texto, diz assim, versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite,
Pedro estava dormindo entre dois soldados. Olha, Pedro estava na prisão, dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Dois soldados amarrados, algemados aos pés de Pedro, e dois do lado de fora, no portão. Olha o nível, o entendimento de Herodes e dos líderes religiosos daquele tempo sobre a vida de Pedro. Pedro era um perigoso, tratado como perigoso, alta periculosidade. Então ele tinha 4 soldados por conta dele para o guardar. Guarda essa palavra, guardar. Ela é muito importante nesse momento. E continuando, versículo 7. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Aleluias, glória a Deus. Versículo 8, e o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. Que situação deplorável estava o nosso irmão Pedro. Coloca as tuas roupas e calça as tuas sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Versículo 9, ao sair, Pedro seguiu sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão, ou que estivesse sonhando, Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. A expectativa tanto de Herodes como do povo de Deus, povo judeu, era de fazer um espetáculo, como já havia feito com Tiago, com tantos outros cristãos. A intenção era fazer também sobre a vida de Pedro, um espetáculo, como aquelas arenas dos grandes reis faziam, colocavam pessoas, cristãos, na arena para que leões comessem. Não se sabe o que iria fazer, com certeza Herodes e os líderes judeus queriam aproveitar de Pedro para fazer um espetáculo. Mas o Senhor interveio. Versículo 12, encerrando essa leitura, depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Que Deus, o Senhor, se digne em nos abençoar nesta palavra lida e que o Espírito de Deus, que iluminou homens para escrevê-la, para deixar registrado para nós algo tão maravilhoso, tão lindo como acabamos de ler, seja o mesmo Espírito para também agora iluminar os nossos corações, para entender, compreender o recado de Deus para os nossos corações. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero conversar um pouco com você então sobre o tema que nós já anunciamos. O que fazer? Percebe no texto a beleza do texto. Vale a pena ler todo o texto, vale a pena ler toda a história, mas não ler por ler. Não ler apenas para conhecer, mas ler os detalhes. O texto é muito rico, mais rico mesmo nos detalhes. Percebem que Pedro estava completamente isolado, era de alta periculosidade, assim considerado por Herodes e pelos líderes judeus daquele tempo, líderes religiosos. Então, estava preso
4 soldados à disposição de Pedro, numa cela, ele algemado pelos pés, ele trancado numa cela, 2 soldados, portanto, estando com ele na cela, e 2 do lado de fora. O que Pedro poderia fazer? Talvez é assim também que nós nos encontramos às vezes. Talvez em situações assim, o que eu posso fazer? O que eu posso, que direção vou tomar? Que rumo, que palavras vou usar? O que eu vou dizer diante da situação que eu estou vivendo, enfrentando nesta hora? O que? E às vezes faltam as palavras, às vezes faltam as ações. Num tempo que nós estamos vivendo de quarentena, aonde a mídia, aonde os profissionais do divertimento estão aí criando mecanismos para poder entreter a nossa mente, e entretendo a nossa mente, nós temos a tendência de nos distanciar daquilo que é o necessário, que é ter um tempo com Deus também. Nós vislumbramos às vezes tantas coisas que são oferecidas pelo mundo do entretenimento, pela indústria do entretenimento, filmes, séries, programas, exercícios assim, outros assado, não é assado não, mas outros exercícios, coisas que são nos oferecidos para fazer, e nós fazemos, e esquecemos de dar tempo, de ter tempo com Deus, tempo com Jesus. Então, nesta noite, Deus quer chamar a sua atenção para que, se você estiver em uma situação como a de Pedro, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, mas o Senhor está te contemplando. O Senhor, o Criador, sustentador, aquele que tudo vê, Ele está te contemplando. Entre os 8 bilhões de habitantes na Terra, Deus está contemplando você, a sua digital. Deus está contemplando o seu DNA. Deus está contemplando a sua vida. Deus sabe se você está num momento em que não consegue encontrar uma solução, ou se você está buscando uma solução em outro lugar, em outra coisa, em qualquer outra situação, em outras palavras, outros mecanismos, mas Ele espera que você busque nele. Então quero, dentro desse texto, rapidinho, compartilhar com você 3 coisas. Como eu disse, o texto é muito rico, não dá para, nesse pouco tempo, deslumbrar, né, da beleza de todo o texto e seu contexto, mas conhecendo a história, conhecendo como estava o apóstolo Pedro preso e sem poder fazer nada, Deus, portanto, chama a nossa atenção para algumas coisas. Eu quero, primeiramente, perguntar a você: você sabe o que é oração? Você sabe o que é oração? Oração é dirigir a alguém uma fala, na intenção de ter um diálogo. Oração é conversar com alguém. Você está em oração com alguém, nós estamos aqui em oração, eu estou conversando com você, você, claro, não pode me responder, mas você pode atentar para essa palavra e saber que orar é conversar, é manter um diálogo. E para nós que cremos em Deus, que oramos a Deus, nós conversamos com Deus. Eu quero fazer uma outra pergunta. Você já falou com Deus hoje? Você já conversou com Deus hoje? Ou você só repetiu uma oração que há muitos anos, desde quando Jesus ensinou, em Mateus 6, de 9 a 13, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Você repete sempre e acha que aquilo já é uma oração. Ou às vezes cita o Salmo 91, às vezes cita o Salmo 23, deixa até aberto a Bíblia nesses textos na sua casa, como se eles fossem proteger a sua casa. Isso não substitui diálogo com Deus. Fazer a repetição da oração do Pai Nosso não substitui um diálogo com Deus. Orar é falar.
E falar com Deus é falar daquilo que está no seu coração, de como está o seu coração, de como está a sua mente. E talvez você está numa situação que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Empresários vivendo uma situação hoje dificílima. Talvez o percurso da sua vida, você nunca passou por uma crise como você está entendendo que está passando e ainda já numa expectativa de que vai passar ainda pior. Você como pai de família, soubemos recentemente que quantos desempregos, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas mandadas embora, demitidas por causa da crise que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, o que fazer? Estou como que preso, amarrado, não sei o que fazer. Pois bem, Deus te convida nesta noite a conversar com Ele. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nos contempla diante da luta, diante da dificuldade, da aflição. Ele sonda o nosso coração, diz Salmo 139, versículo 23 e 24. Eu gosto muito desse texto, citar esse texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só Deus conhece de fato o seu coração. As pessoas podem, a sua mãe, o seu pai, talvez, sua mãe, ou melhor dizendo, conhece você fisicamente, conhece você pela sua fisionomia, pelo tom de voz, se ela ouve ao telefone, pelo semblante que você apresenta, talvez numa câmera, numa imagem, numa teleconferência, alguma coisa assim. Ela pode dizer como é que você está, mas uma coisa é certa, Deus conhece ainda mais, no mais profundo do seu ser, da sua mente, do seu coração. Então, o que fazer diante de situações e circunstâncias que não temos possibilidades nenhuma? O texto, portanto, nos orienta e eu quero partir para ele. E tudo isso tem a ver com a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. Mas olha como que Deus trabalha conosco nesse tempo. Pedro estava sendo vigiado, como já falamos, mas aquilo que estava sendo impossível para Pedro, Deus estava trabalhando. De que forma? A igreja do Senhor estava orando. E Deus traz a resposta para o seu filho, como para a sua igreja. Primeira coisa que me faz refletir nesse texto, que eu devo fazer diante do não ter nada por fazer, diante da impossibilidade, é no versículo 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Por isso que eu pedi para você guardar essa palavra no seu coração, guardar. Pedro estava sendo guardado. Para todos que estavam do lado de fora, e para nós, lendo o texto, Pedro estava sendo preso. Mas o texto diz que Pedro estava sendo guardado, no sentido de que do lado de fora ele estava à mercê dos líderes religiosos, do lado de fora ele estava à mercê de ser escorraçado, estava à mercê, portanto, de ser apedrejado, mas Deus permitiu a prisão de Pedro para ele ser protegido. Então eu tenho que crer. Primeira coisa que eu tenho que entender é que no momento das impossibilidades, o que é impossível para mim é possível para Deus. Que diante da impossibilidade, de eu não saber para onde ir, eu preciso crer que o Senhor Deus estará me guardando. Ele vai me guardar. É promessa do Senhor, é palavra dele. Por isso o salmista Davi, no Salmo 37, ele diz no versículo 4, se não me engano, descansa no Senhor e espera nele. Aleluia! Descansa no Senhor e espera nele. As coisas à sua volta, ao seu redor, ao seu derredor, talvez a quilômetros de distância, não está bem, você não encontra uma saída. Mas uma coisa você tem que entender, e o diabo não quer que nós creiamos nisso: Deus está nos guardando, Ele contempla com os seus olhos, do seu trono, a vida de cada um, sempre naquela expectativa de nós corrermos para Ele,
de nós dependermos dele, de nós, portanto, clamarmos a ele. E Jeremias 33:3 me ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que estão ocultas. Por isso você está sem saída, por isso você não sabe o que fazer, mas eu tenho, Deus dizendo para nós, eu tenho o poder de te guardar. Mesmo que pareça que você está numa situação difícil, talvez Deus está deixando você permanecer aonde você está, para guardar você de coisas piores que estão ao seu redor, coisas piores que poderiam acontecer, piores. Por isso estamos sendo guardados em nossas casas. Por isso estamos sendo guardados e tendo esse cuidado de não sermos irresponsáveis. As autoridades, oramos por elas e cremos que através dela, Deus está também nos guardando e nos resguardando de coisas piores. Então, se estamos dentro da nossa casa, estamos guardados pelo Senhor. Não importa a situação. Se não há nada por fazer, aproveite o tempo, aproveite o momento e busque ao Senhor, conversa com o Senhor, se relacione com Deus, vai para o seu lugar secreto, aquele lugar que só você conhece, só você tem a chave. Abra esse lugar, entra e convida o Senhor Jesus para estar com você e creia que Ele continua guardando os seus e Ele quer te guardar. Sempre vai guardar você, porque você é propriedade dele. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã o pastor trouxe essa palavra, fomos selados, e um dos contextos, um dos sentidos de selo ali em Efésios 1:13 é justamente esse, de passar a pertencer, de ter segurança, de ser da posse do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, então Ele vai nos guardar. E diz a palavra de Deus em 1 João 5,18 que nenhum maligno pode tocar, porque nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Aleluias! Glórias a Deus por isso. E um outro ato, portanto, que nós aprendemos nesse texto, que o Senhor, portanto, quer que nós aprendamos que Ele está guardando. E olha, Herodes e os líderes religiosos eram os maus naquele momento, aprisionando Pedro, mas eles eram um instrumento de Deus para preservar, Herodes um instrumento de Deus para preservar a vida de Pedro. E Deus, se Ele quer, se Ele quiser, para que os seus planos e projetos sejam executados, Ele vai usar quem Ele quer, o que Ele quiser. Ele é Deus soberano, não tem que prestar continência para ninguém, Ele é soberano, e Ele usa, se Ele quiser, até os demônios, até o inferno, até o diabo, Ele usa quem Ele quiser. Me faz lembrar uma história do poeta Renato Neto, que diz assim, que uma certa senhora viúva, muito pobrezinha, talvez você conheça essa história, mas preste atenção mais uma vez, uma senhora muito pobrezinha, um dia ela levantou e não tinha nada para cozinhar, para dar aos seus filhos na hora do almoço. Então ela fez uma oração, talvez para você uma reza, mas ela fez uma oração, uma petição a Deus, o Deus que ela cria, o Deus que ela servia. Ela fez uma petição ao Senhor: Senhor, manda-me mantimentos para que eu possa cozinhar para mim e para os meus filhos, pois hoje, Senhor, não temos nada. E o vizinho dela, muito ateu, não crendo em Deus, sempre refutava as suas palavras, as palavras daquela vizinha. Ele ouviu, portanto, a oração, a petição daquela senhora, daquela viúva, e quis fazer uma gracinha. Ele foi ao supermercado, comprou, fez uma boa compra mesmo, não para um dia, nem para um mês, para 2, 3 meses talvez, fez uma compra muito boa, e chegando lá, ele manda entregar a compra na casa daquela viúva e dá escreve um bilhetinho para o entregador. Você vai dizer para ela que quem mandou aquela compra foi o diabo. Por certo, o entregador deve ter assustado, mas ele queria que assim fosse, e assim o entregador fez.
Minha senhora, eu vim aqui entregar uma compra do supermercado tal, alguém comprou e mandou entregar, mas a compra, o remetente dessa compra, quem mandou entregar para a senhora foi o diabo. E ela então, espantosamente, dá um sorriso, uma gargalhada de felicidade, e ela diz assim: que bom, mas que bom, graças a Deus por isso, porque quando Deus ouve a nossa oração e Ele quer executar, quer nos atender, não há ninguém que escape das mãos de Deus, porque até o diabo obedece a voz, o comando de Deus. Creia em seu coração que Deus tem total domínio, tem total controle sobre o mundo visível e invisível. Então por que temer? Aproveite esse tempo. Deus está te guardando. Converse com Deus. Se relacione com Deus. Deixa eu caminhar rapidinho aqui porque o tempo urge e eu quero ainda dizer uma outra coisa que nos faz, portanto, compreender, que nos faz ter certeza de que no momento de desespero, no momento de angústia, no momento que nós não encontramos uma solução para o que estamos vivendo, além de crer que Deus está nos guardando, também esse texto nos ensina que devemos continuar orando insistentemente. No versículo 5 diz: mas havia oração insistente a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Então, além de você crer que Deus está guardando a sua vida, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, creia também na oração. Creia no poder de quem pode responder a sua oração. Gosto muito daquele cântico, eu creio no poder da oração. Cantamos sempre em nossa igreja. Então quero convidar você, Deus está convidando você nesta noite, em nome de Jesus, a continuar orando de forma insistente. Não desista. A igreja estava orando de forma insistente, não fez uma oraçãozinha, um momentinho de oração. Hoje as vigílias duram de 10 à meia-noite, mas naquele momento a vigília era a noite toda. Durante a noite a igreja estava orando, de joelhos orando, clamando em favor de alguém que eles amavam. Você tem orado por quem você ama? Você tem orado por quem Jesus ama? Porque se nós formos orar só por quem nós amamos, há muitas pessoas que vão ficar de fora. Não é verdade? E ao passo que Jesus manda nós orarmos até pelos nossos inimigos, por aqueles que nós não temos afeto, que nós temos algum desafeto, o que não deveria ser, como cristãos, que nós somos, não é verdade? Até por eles Deus manda, Ele não pede, Ele manda que nós oremos. Então aproveite esse tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido que está do outro lado. Aproveite, creia que Deus está cuidando, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. E continue orando, insista mesmo em oração ao Senhor, como a igreja fez, o diferencial daquela igreja. Mas Pedro estava preso, sem condições de sair, mas a igreja estava orando por ele. Pedro dormia. Que situação difícil! Pedro dormia, descansava, como Jesus lá naquele barco de Marcos capítulo 4, da tempestade. Jesus dormia. Pedro estava na cela, sem a sua roupa, sem a sua túnica, algemado aos pés, preso dentro de uma cela, mas ele dormia. Quantos hoje nem conseguem dormir, né? Quantas pessoas hoje nem conseguem dormir, conforme o salmista no Salmos 4, versículo 8, em paz me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Quantas pessoas não conseguem dormir? E Deus te convida nesta noite para que você possa dormir, você orar. Convide pessoas para estar orando por você. Apresente a sua necessidade a pessoas.
Eu tive essa semana compartilhando com a igreja, com a primeira igreja batista em Teoflotone, com alguns irmãos, muitos irmãos, uma necessidade da minha família. E olha, Deus ouviu. Quero aqui agradecer a você que orou. Deus ouviu a sua oração. Eu abri o meu coração, compartilhei uma necessidade da minha família lá de Governador Valadares. E Deus então estava lá operando, cuidando, zelando, porque Ele ouve as nossas orações. Ele vai atender no tempo dele, da forma dele, não da forma como nós queremos. Nós não temos autoridade para determinar nada para Deus. Ele é quem determina. Ele determinou, ele quis, ele permitiu Pedro ser preso, mas a igreja estava em oração a este mesmo Deus. E Deus sensibilizou o seu coração, ouviu a oração da igreja, e ele pôde mostrar para a igreja, para aqueles irmãos, que Deus não dormita, Ele é o guarda de Israel, Ele, portanto, está atento a tudo e a todos, e Ele, sim, vai cuidar, vai abençoar, vai zelar pelos seus. Assim Ele quer fazer com você. Mas dedique tempo a falar com Deus, meu irmão, minha irmã. Aproveite o tempo, no momento em que nós não temos muita coisa para fazer, não temos nada para fazer, a circunstância não deixa a gente sequer dar um passo à frente. Aproveite o tempo e ore ao Senhor. Fale com Deus, entra para o seu quarto e de forma insistente, ore ao Senhor, que te vê em secreto, e diz o próprio Jesus, o Senhor te abençoará. E por último, não menos importante, claro que isso é o mínimo daquilo que o texto traz pela sua riqueza, eu aprendo nesse texto também o que devo fazer diante de não ter nada por fazer, das prováveis impossibilidades que acometem a nossa vida durante a nossa existência. Às vezes pode estar tudo tranquilo, mas de repente vem um vendaval, a tempestade não manda recado, ela acontece. Como no mar da Galileia, surgiu uma tempestade, veio uma situação, veio uma crise, veio uma enfermidade, veio uma dificuldade financeira, emocional, psicológica. Não importa quais são as impossibilidades, Deus está cuidando de você. Não importa quais são as impossibilidades, ore ao Senhor de forma insistente, aprenda a orar, tenha prazer na oração. Deus está te contemplando, está vendo o seu coração. E por último, não menos importante, no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro dormia. É justamente isso que o Senhor quer te dar, um sono reparador. Deus quer te dar, portanto, um tempo de descanso. Deus quer te dar, portanto, um momento que você vai descansar. Então Deus quer que você descanse, que você durma nele, confiado nele, esperando nele. A ansiedade, esse mesmo Pedro que estava dormindo, em algum momento lá na frente, 1 Pedro 5,7, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, me perdoa aqui, o 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse mesmo Pedro que dormia, é você, sou eu. Deus nos convida a lançar sobre ele, a colocar nas mãos dele, a colocar, a entregar, a descansar. Entrega, confia, descansa. Como o texto, o hino que ouvimos, sossegai, sossegue o seu coração. Você não tem muito o que fazer, meu irmão, minha irmã. Você não sabe para onde o que fazer. Não sabe para onde ir. Não sabe. A enfermidade bateu na sua porta. Talvez a morte bateu na sua porta. Talvez a luta financeira bateu também na sua porta. Talvez as dificuldades emocionais estão batendo na sua porta. Deus está cuidando. Deus espera que você ore, que você fale com Ele, compartilhe com Ele. E quando você falar com Deus, quando você orar a Deus, Ele espera que você agora confie nele, descansa nele, porque Ele vai fazer o que for necessário para abençoar a sua vida. Eu creio nesta palavra.
Eu creio nesse Deus, eu creio em Jesus, eu creio na presença do Espírito Santo de Deus, que nos norteia, que acalma o nosso coração. Por isso, diante das lutas, das aflições, diante do não sei o que fazer, não sei que direção tomar, confie no Senhor, em nome de Jesus, porque a sua sabedoria, a sua riqueza talvez, seu conhecimento, tudo que você tem, que você é, não será capaz, conforme Jesus vai dizer em Mateus 6, 27. Ele faz uma pergunta: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com tudo que você tem, acrescentar um côvado à sua estatura? Acrescentar alguma coisa diante da situação que você está vivendo? Não tem condições. Por isso nós esperamos no Senhor. Em Mateus 6,33, Jesus dá uma palavra linda, poderosa, como de fato toda que ele fala é. Ele vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não ficaremos de braços cruzados, mas Deus vai nos direcionar ao que fazer, aonde fazer, com quem fazer, o que procurar, mas Ele não nos deixará. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, em nome de Jesus, e que através desta palavra, se você não sabe que direção tomar, você sabe agora, pelo menos 3 coisas. Descansa, saiba que Deus está cuidando de você, está com seus olhos contemplando a sua vida e a sua família. Creia também no poder daquele que responde às nossas orações. Então ore, então fale com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. O que estamos fazendo hoje? Estamos cessando de orar. Não, é o contrário. Orai sem cessar. E por último, não menos importante, descansa, durma no Senhor. Encerro esta palavra. Descansa no Senhor e espera nele, diz o salmista. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome e para a glória de Jesus. E tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana experimentando, como Pedro experimentou, ainda que pareça um sonho, ainda que pareça que você não sabe de onde veio, o que aconteceu, eu estava, parece que sonhando, é assim mesmo, e que assim seja. Deus vai te surpreender, porque o nosso Deus, Ele nos faz ficar maravilhados com tudo que Ele faz. E que Deus te abençoe, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.